Oi, meus alunos do segundo ano C, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, para a gente estar finalizando aqui a nossa primeira etapa de reforço. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com esse reforço, com a aprendizagem de vocês, com a melhoria, né, dos conhecimentos e que podemos avançar nesse ano letivo. Iniciaremos após essa parada que a gente vai fazer essa semana, né, finalizando essa primeira parte do programa, para a gente dar início, então, ao ano letivo 2021 com os conteúdos do segundo ano. Do primeiro ano, nós vamos terminar falando sobre as relações trigonométricas, que é as relações seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Então, vamos analisar aqui uma questão e vamos fazer o comentário dessa resolução. Um telhado será instalado entre dois prédios de um condomínio, de forma que sua inclinação em relação ao prédio maior será de 53 graus, conforme representado no desenho abaixo. Então, observe que nós temos um desenho de dois prédios e ligando esses dois prédios tem um segmento com a medida X. Então, esse segmento aí por onde vai ser passado o telhado unindo os dois prédios. Sendo que o prédio maior tem 29 metros de altura e o prédio menor tem 20 metros de altura. Então, observa que há uma diferença de altura entre os dois prédios. Então, essa diferença é de 9 metros, que vai ser nada mais do que um cateto desse triângulo que vai se formar com essa inclinação de altura entre os dois prédios. Bom, então aqui do lado foi dado alguns dados. O que significa esses dados? Significa que nós vamos utilizar uma dessas três razões trigonométricas. Temos aí o seno de 53 graus, que equivale a aproximadamente 0,8. Temos o cosseno de 53 graus, que é aproximadamente 0,3. De 53 graus, aproximadamente 1,3. Então, para resolver essa questão, nós vamos descobrir qual dessas razões trigonométricas vai ser aplicada. Para isso, nós devemos analisar o triângulo e quais são as medidas que nós temos e nós vamos utilizar. Então, aqui a pergunta da questão é: qual será o comprimento X desse telhado? Então, esse comprimento X, observa que nós podemos traçar uma reta paralela entre os dois prédios, uma reta paralela ao chão e formar aí um triângulo retângulo, onde a medida X vai ser a medida da hipotenusa. Vamos encontrar, então, essa medida. Mas, para isso, nós precisamos de ter pelo menos uma medida desse triângulo retângulo. Para descobrir essa medida, nós vamos subtrair 29 menos 20, que vai ser a diferença entre as alturas dos dois prédios. Essa diferença vai ser o cateto adjacente ao ângulo de 53 graus. Portanto, nós vamos ter as medidas X e um cateto adjacente de 9 metros. Para usar o cateto adjacente e a medida da hipotenusa, nós vamos usar o cosseno de 53 graus, onde esse valor é 0,6. Então, vamos utilizar cosseno de 53 graus, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, substituindo o cateto adjacente por 9 e a hipotenusa por x, e igualamos a 0,6. Daí a gente encontra, multiplicando meios pelos extremos, né? Igualdade entre uma razão, você multiplica o 9 vezes 1, que está debaixo de 0,6, é 1, vai dar 9, e x vezes 0,6 dá 0,6x. Portanto, vamos dividir 9 para 0,6. X, então, vai ser igual a 15, ou seja, o comprimento do telhado será de 15 metros. Resposta na letra E. Questão de número 2. Um pacote é lançado de um helicóptero em voo. Devido à ação do vento, esse pacote cai a uma distância horizontal x do helicóptero. No instante que esse pacote atinge o solo, o helicóptero dista 200 metros, ou seja, a altura que o helicóptero está do chão é de 200 metros, conforme ilustra o desenho abaixo.
Então, aqui nós temos o helicóptero, a caixa que foi lançada, que foi jogada desse helicóptero, que desceu com uma inclinação aí de 30 graus até chegar ao chão, isso em relação ao helicóptero. E esse helicóptero está a uma distância reta, distância vertical, formando um ângulo reto aí de 200 metros. Então, observe, nós temos um ângulo de 30 graus, um ângulo agudo, no triângulo retângulo, e um cateto oposto a ele de 200 metros. E nós queremos saber a distância dessa caixa até esse ângulo reto, ou seja, até a distância vertical com relação ao helicóptero, ou seja, a altura do helicóptero. Então, nós queremos saber o cateto adjacente. Então, qual das razões nós vamos utilizar? Elas estão aí do lado. Será que é o seno de 30? Seno de 30 é igual a 1 meio. Será que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ou será que é a tangente de 30 graus? Que é raiz de 3 sobre 3. Então, a gente vai usar uma dessas medidas para calcular o valor de x. Então, se eu tenho o cateto oposto e eu quero o cateto adjacente, a relação vai ser a tangente do ângulo de 30 graus, que é a forma de cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nós temos que usar a razão correspondente ao que nós temos no problema. Então, a resposta é a letra A e vamos analisar a resolução. Então, aqui novamente eu coloquei o triângulo, tá? O desenho, para que a gente possa analisar mais de perto. Então, no triângulo, o que é que nós temos? O ângulo de 30 graus. E o cateto oposto a ele, de medida de 200 metros. Então, o cateto oposto, gente, é aquele cateto que está de frente para o ângulo, tá? Ou um olhando para o outro de frente. O adjacente é aquele amigo, que ele está vizinho, está do seu lado, certo? Então, vamos lembrar, cateto adjacente, vamos relacionar o A de adjacente de amigo e amiga para estar perto. Apesar do distanciamento dos tempos de hoje, mas o amigo é para estar perto, para ajudar. Então, cateto adjacente é aquele cateto vizinho, está do seu lado, ok? Adjacente, amigo. Então, a gente vai identificar os catetos dessa forma, tá? E a hipotenusa é o segmento que fica inclinado, que não forma ângulo de 90 graus com nenhum dos seus vértices, tá? Então, o cateto adjacente é o vizinho, o cateto oposto é de frente e a hipotenusa é o lado inclinado. Então, vamos identificar direitinho isso aí. Então, como nós temos o cateto oposto e queremos saber o cateto adjacente, vamos usar a razão tangente, que é raiz de 3 sobre 3 para 30 graus. Então, vamos usar a relação cateto oposto de 200 sobre o cateto adjacente x igual a razão tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Observe na igualdade, multiplica cruzado. Então, x vezes raiz de 3 dá vezes x. 200 vezes 3, vou deixar aqui 3 vezes 200. Aí não é 3.200 não, pessoal, é 3 vezes 200. Vou deixar assim ainda, porque a gente vai cancelar. Mas se multiplicar logo, vai dar 600, que no final vai dividir por 3. Então, como a gente vai agora fazer? Então, pegar a raiz de 3 e passar dividindo. Então, x vai ser 3 vezes 200 dividido pela raiz de 3. Quando a gente tem raiz no denominador, nós usaremos o processo de racionalização. Pega essa raiz e multiplica tanto o numerador como o denominador pela raiz de 3. Então, vai ficar 3 vezes 200 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3 ao quadrado. Porque embaixo é multiplicar 3 vezes 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, ou 3 vezes 3, que é raiz quadrada de 9. Da raiz quadrada de 9 é 3. Então, elimina o quadrado pela raiz e tira apenas o radicando. Aí vai cancelar o 3 pelo 3, vai ficar 200 raiz de 3. Então, essa é a resposta que está na letra A. X aí mede 200 raiz de 3. Terceira questão. Um pedreiro construiu uma rampa de acesso do primeiro ao segundo andar de uma escola, conforme mostra a figura abaixo. Então, vamos analisar a figura. No primeiro andar, esse segmento que está embaixo, que está a uma distância de 4 metros ao segundo andar. Segmentozinho lá paralelo ao primeiro andar. Então, essa distância de 4 metros andares, formando aí um ângulo reto com o solo, com o piso.
E essa rampa foi construída unindo o primeiro andar com o segundo andar. E essa rampa formou com o solo um ângulo de 30 graus. Então, a rampa está localizada na hipotenusa do triângulo retângulo, que é a parte inclinada do triângulo. E o 4 metros equivale ao quê? Ao cateto, está de frente, está olhando para o outro. Então, cateto oposto e hipotenusa é o que nós temos. E o ângulo é de 30 graus. Então, cateto oposto e hipotenusa é a relação seno. Então, a gente vai usar aqui o seno de 30 graus, cuja razão é de 1/2, certo? Nós já vimos aí na tabelinha anterior que o seno de 30 graus, foi passado para vocês também nos vídeos, seno de 30 graus equivale a 1/2, 1/2. Em alguns lugares a gente pode encontrar 0,5. Ok? Então, cateto oposto é o 4, a hipotenusa igualando a 1/2. Então, vamos multiplicar cruzadinho, x vezes 1 é x, e 2 vezes 4, 4 vezes 2 é 8. Então, o valor de x, que é a medida do comprimento da rampa, é de 8 metros. Resposta letra E. Questão de número 4. Uma escada apoiada em uma parede, em um ponto distante 4 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 60 graus. Então, vamos analisar. Nós temos aí a parede, que está vertical, de 4 metros, formando um ângulo reto com o solo, e uma escada com uma inclinação com a parede de 60 graus. Então, queremos saber a medida do comprimento da escada. Então, a escada, novamente, é a hipotenusa. Então, cateto agora não é o oposto, porque o ângulo não está de frente para a parede, o ângulo está aí ao lado da parede. Então, esse 4 metros aí é o cateto adjacente, é o cateto vizinho ao ângulo. Então, aí eu tenho o cateto adjacente, eu quero saber a hipotenusa. Então, aí nós vamos usar o quê? O cosseno, que é a cateto adjacente à hipotenusa. Então, mas o cosseno de 60, quanto é? Cosseno de 60 também é 1/2. Então, vamos usar cateto adjacente, que é de 4 metros, dividido pela hipotenusa, vamos chamar de x, igual a 1/2. Então, vai ficar x vezes 1 é x, e 4 vezes 2, 8. Logo, a escada vai medir 8 metros. Resposta na letra C. Vocês podem pensar que a questão é a mesma da anterior, só que lá nós usamos o seno e de 30. E aqui nós vamos usar o cosseno de 60. Só que o seno de 30 é 1/2 e o cosseno de 60 também é 1/2. Tem a mesma razão, a mesma medida quando a gente observa no triângulo 30 e o 60, eles se complementam. Um somado com o outro, do outro dá 90 graus. Portanto, eles têm a mesma medida do seno e cosseno. Tá? Podem observar direitinho lá naquela tabelinha que isso é verdade. Quinta questão. Uma escada com 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede e sua base se encontra a 3 metros da parede, como mostra a representação abaixo. Questão semelhante à anterior, só que nós temos aqui as medidas que são da base, que é 3 metros, e uma escada de 6 metros. E a interrogação está nesse ângulo entre a base e a escada, e não entre a parede e a escada. Então, nós vamos ter cateto, aqui de baixo é o cateto adjacente a esse ângulo, e os 6 metros, que é a escada, é a hipotenusa desse triângulo. Então, qual é o ângulo que essa escada forma com o solo? Então, quer saber o ângulo. Então, vamos ver qual das razões nós vamos utilizar aqui, se é seno, cosseno e tangente. Cateto adjacente ao ângulo, a interrogaçãozinha, e a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente usa o quê? Cosseno. Então, cosseno de qual ângulo? Essa é a pergunta. Então, para descobrir, a gente vai achar a razãozinha que representa essa relação. Então, cateto adjacente é de 3 metros e hipotenusa de 6 metros. Vai ficar 3 sobre 6, que é uma razão entre duas medidas. Simplificando, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 é 2. Ou seja, o ângulo vai ser de 60 graus, pois o cosseno de 60 graus é 1/2. Então, cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
certo? Cateto é 3 e hipotenusa é 6. Simplificando, dá 1/2. Razão cosseno. Então, qual é o ângulo que dá o cosseno 1/2? Então, o ângulo é de 60 graus. Resposta letra E. Então, aqui está fazendo o contrário, tá? Tem as medidas e queremos saber o ângulo. Questão de número 6. Um engenheiro projetou uma ponte suspensa entre dois morros. Para as edições, e representou de acordo com o esquema. Então, o esquema aqui representa uma ponte entre dois morros. Então, observe que entre o ponto M e o ponto R, que é a ponte, nós temos já uma medida entre o ponto P e o ponto R, que é de 20 metros. Mas não temos a medida de M a P. Então, devemos descobrir quanto é que mede de M a P. Que essa distância é o lado de um triângulo retângulo, é um dos catetos. Essa ponte formou aí com uma base de sustentação um ângulo de 60 graus, 67 graus, desculpa aí, 67 graus, onde o cateto adjacente a ele é de 14 metros. Então, vamos passar para resolver. Tem os dados aqui embaixo, onde os dados é o seno de 60 graus equivale a aproximadamente 0,9, cosseno de 64, 0,4 e a tangente de 67, 2,3. Então, observe que no triângulo retângulo que nós temos formado aí no desenho, temos um ângulo agudo de 67 graus e a medida do cateto adjacente a ele de 14 metros. Precisamos saber a medida de MP, que é um dos catetos, no caso é o cateto oposto ao ângulo. Logo, nós vamos usar a tangente de 67, porque temos o cateto adjacente e queremos o cateto oposto. Então, o cateto oposto vamos chamar de X e o cateto adjacente 14 metros. Isso igual à razão tangente 67, que está aí nessa faixazinha dos dados, que equivale a 2,3. Então, X vai ser igual a 14 vezes 2,3. Isso vai dar 32,2. Cuidado que essa resposta, esse valor está em uma das alternativas. Porém, a pergunta é, qual o comprimento da ponte de M até R? Então, observe que isso aí não é a solução do problema, é solução apenas do cateto que nós precisávamos descobrir, que é o cateto oposto. 32,2 deve somar com 20 metros para achar o comprimento da ponte, que é de 52,2 metros, pois o comprimento da ponte vai de M até R. A gente tem que prestar bastante atenção quando finalizar, achar a resposta, analisar a pergunta. O que diz a pergunta? Qual é a distância, qual é o comprimento da ponte de M até R, certo? Pois tem que somar com 20 metros. Sétima questão. Um dos pontos turísticos da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, é a Praça Tiradentes. Um estudante resolveu medir a altura do monumento dessa praça, conforme ilustra a figura a seguir. Então, ao medir a altura desse monumento, ele desenhou um triângulo retângulo, onde formou um ângulo de 45 graus e uma distância de 19 metros desse ponto até a base do monumento. De acordo com a figura, a altura do monumento que essa praça é em metros de... Então, resolvendo aqui a questão, vamos ver o que nós temos. O ângulo agudo, que é de 45 graus, a medida de um cateto, que é o adjacente a ele, que é o vizinho dele, de 19 metros. Queremos saber a altura, ou seja, a altura é o cateto oposto, que vamos chamar de X. Então, se temos o cateto adjacente, queremos o cateto oposto, ou vice-versa, né, os dois catetos, a razão utilizada é a tangente. Então, a tangente de 45, gente, equivale a 1. Então, cateto oposto é X, cateto adjacente 19. Então, multiplicando X vezes 1, debaixo do 1, fica X, 19 vezes 1 é 19. Então, a resposta está na letra B. Uma observação, quando temos o ângulo de 45 graus, nós temos um triângulo retângulo que ele é isósceles, ele vai ter dois catetos iguais, por isso que também é 19 a altura
do monumento. Oitava questão. Um avião decola de um aeroporto formando um ângulo de 30 graus com o solo, como mostra a figura abaixo. Então, na figura abaixo, nós temos o triângulo retângulo de ângulo de 30 graus, o ângulo agudo indicado, 10 quilômetros, o cateto oposto e uma distância D, que nós vamos procurar descobrir, que é a hipotenusa desse triângulo. Para atingir a altura que esse avião deverá percorrer. Então, a resposta na letra B vai percorrer 20 quilômetros. Finalizando aqui a resolução, e nós temos o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é 10 quilômetros. Queremos saber a medida D, que é a hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa é a razão seno. Então, seno de 30 é 1 sobre 2. Então, o cateto oposto é 10, a hipotenusa é D, igual a 1 meio. Então, D vezes 1 é D, e 10 vezes 2, 20. 10 vezes 2 aqui, né? Nós temos, então, a medida da distância D, de 20 quilômetros. Resposta está na letra B. Bom, pessoal, finalizando aqui o nosso vídeo, nosso slide, vamos postar.